Em março desse ano, um dos gestores mais renomados do mercado, Márcio Appel, ele afirmou que a Argentina será Singapura. Bom, eu falo que a Argentina será a Suíça latino-americana desde a eleição do Milei. E o gestor da RPS afirma que será um dos melhores investimentos da vida dele. Fica comigo até o final, pois nesse vídeo eu vou explicar quais são os riscos da Argentina, todo o resumo dos investimentos na Argentina, por que esses investimentos poderão ser o investimento que te trará uma aposentadoria. E eu vou explicar como que você pode investir na Argentina. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Antes de eu rodar a vinheta, vamos ouvir uma palavrinha de Paulo de Sora. É o gestor da RPS Capital. Acertar uns 2, 3 trades. O tamanho e a oportunidade. Eu acertei uns 2, 3, 4 trades ao longo desses 25 anos que eu tenho fazendo gestão. E eu tenho convicção que esse case da Argentina vai ser o case que vai me fazer aposentar de vez. Eu já estou quase aposentado, mas aí eu vou me aposentar de vez com os investimentos que eu estou fazendo em Argentina. Caramba. E eu falo isso assim, porque já estou fazendo isso há 30 anos. Eu já vi muita coisa. Falando aqui para multiplicar o patrimônio por 10. Não é para ganhar 15, 20, 30%. É para ganhar 1000%, 1500% se a minha tese estiver certa. Como a gente está diante de uma das melhores oportunidades de investimento que eu vivi nesses meus 25 anos. Fica comigo até o final. Esse vídeo ele pode ser crucial, essencial para a sua aposentadoria. Nele eu vou explicar o resumo dos investimentos na Argentina, os riscos de se investir na Argentina, como você pode fazer isso, quais formas, quais ações eu já analisei. Antes de mais nada, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Eu recomendo que você estude e por isso eu estou trazendo mais informações. E eu não fiz isso sozinho. Muitas pessoas me ajudaram ao longo do caminho. Antes de eu falar o resumo dos investimentos, de eu abordar os riscos, eu lembro que a primeira vez que eu investi no meu capital, que eu ajudei cliente a investir na Argentina, eu fui questionado, poxa, mas o Milei é um maluco. Pois é, a mídia, ela não trouxe informação verdadeira. Será mesmo que investir na Argentina é um risco? Vou deixar com vocês uma pequena palavrinha do Bruno Musa, um excelente economista, estudou inclusive com o mesmo professor do Milei, Jesus Huerta de Soto, e bom, eu gosto bastante, vou deixar, mais uma vez, isso aqui não é recomendação de investimento, eu recomendo que você estude, então eu vou deixar ou no comentário fixado ou na descrição links de podcast que me ajudaram, inclusive do gestor da RPS, do Bruno Musa, sou inscrito do canal do Bruno Musa, faço parte da comunidade dele, acho que Investimentos Sem Fronteiras, então tá aqui um compilado de como você também pode ter acesso aos investimentos. Será que investir na Argentina é arriscado ou investir no Brasil é um risco? Agora eu deixo vocês com uma palavrinha do Bruno Musa e na sequência mais uma palavra do gestor da RPS. Vamos tentar dar a resposta com números. Vamos entender qual é o momento da Argentina e qual é o momento do Brasil. Eu trouxe aqui, eu tô, como você falou, mergulhado em vários números da Argentina. Eu vou pra lá de novo em outubro acompanhar as eleições, que vai ter as eleições nacionais, legislativas, que é extremamente importante pro partido do Milei. Tive a oportunidade de estar com ele lá no primeiro e no segundo turno. Eu achei extremamente interessante a legenda que você colocou, o nome da live, né? O Brasil pode se tornar uma Argentina, e isso talvez seja bom. Ou seja, 1 ano e meio atrás a gente falava, meu Deus, nos tornarmos Argentina. Vamos lá, o PIB per capita da Argentina hoje é quase 30% acima do PIB brasileiro. O número de homicídios por 100 mil, lá 4,6, aqui 22. O IDH lá, 0,76 e aqui 0,84. Ou seja, eles estão numa redução de impostos e a gente tem um imposto a cada 37 dias no governo atual. Com uma dificuldade imensa de fechar as contas. E não fecha. Então, talvez nos tornarmos Argentina, ou uma perspectiva de, é importante. Porque, claro, a Argentina está longe de ser um país ainda desenvolvido. Mas nós estamos falando de 1 ano e meio de governo. Que apresentou números que, repito, não sou eu falando, a The Economist, o FMI, né? Falando e enaltecendo os resultados, de se dizendo surpresos com o que o Milei está entregando. E eu acho que não tem surpresa. Se analisarmos tudo o que ele está fazendo, tem um grande pilar, que é a geração de superávit. E no Brasil é exatamente o contrário que a gente está. Então acho que a gente vê uma boca de jacaré abrindo. A diferença é que a Argentina tem uma estrutura de PIB, e aí eu estou falando de estrutura de crédito, estrutura de cadeia de lojas de venda, estrutura assim, da economia de infraestrutura, estrutura de setor imobiliário, estrutura do setor elétrico, estrutura do setor de óleo e gás, estrutura, enfim, da economia como um todo, equivalente à que o Brasil tinha pré-Plano Real. Então a Argentina está para ser explorada, assim como o Brasil foi explorado positivamente no desenvolvimento macroeconômico e econômico ao longo desses últimos 35 anos, que fez aí recentemente o Plano Real. A Argentina
demorou 35 anos a mais para chegar no plano real do que a gente. Mas eu acho que a gente está diante, sim, do plano real da Argentina. É um país que estruturalmente é muito melhor que o Brasil, e eu falo isso com pesar, porque eu sou brasileiro, e infelizmente a Argentina é um país mais estruturado do que o Brasil em termos de educação, em termos de institucionalidade, e aí eu estou falando nesse momento aqui, o fato o Brasil está perdendo um pouco a dinâmica do presidencialismo. A gente está virando um parlamentarismo de coerção. A Argentina ainda é um presidencialismo. Eu olho o Supremo Tribunal Federal no Brasil e estou olhando o Supremo na Argentina, eu vejo uma diferença muito positiva lá versus o que eu estou vendo aqui. Então a gente está degradando do ponto de vista institucional, eu acho, enquanto a Argentina ainda está num estágio mais, eu acho que mais estável em termos de institucionalização. E com um potencial de valorização enorme. Vamos ao resumo e à constatação de tudo isso que eu venho falando para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de abordar os riscos. O principal risco da Argentina era o risco cambial, porém o Milei resolveu isso, mas agora é o risco da dívida. A dívida da Argentina, o Brasil está chegando em 92% do PIB em dívida. A dívida da Argentina ela é bem inferior à brasileira, cerca de 40%, 41%, 42%, ou seja, quase metade. O problema é que 70% dessa dívida está em dólar. E eu expliquei em vídeos anteriores, vou deixar o link no card ou no final do vídeo. É importante você estudar a história da Argentina e o que o Milei fez até aqui, que são os 2 vídeos que eu fiz recentemente sobre a Argentina, para entender melhor esse vídeo. Então, o problema era o câmbio. As pessoas eram impedidas de comprar dólar, criou um mercado paralelo de dólar, o Milei já resolveu essa questão. Só que a Argentina, muita gente fala que cerca de 10% do dólar em espécie, papel moeda, está na Argentina. Só que não está no banco, papel moeda, ele está debaixo do colchão. Porque no passado havia um mercado paralelo de dólar na Argentina. Foi proibido aos argentinos a compra de dólar. Então, isso gerou um problema gigantesco. Hoje, o câmbio está livre. Só que tem muito dinheiro ainda debaixo do colchão. Esse dinheiro entrando pode ajudar a situação do dólar na Argentina. Como ninguém deposita dólar, todo mundo tinha desconfiança com relação ao governo, somados a 70% da tua dívida, que relativa ao Brasil não é grande, mas é em dólar, criou um caos que a Argentina precisa de entrada de dólar de 20 bilhões por ano nos próximos anos. Bom, a parte boa é que o Milei falou, olha, os argentinos não precisam declarar, só trazer esse dólar aqui e pode colocar no banco sem me explicar a origem, então isso aumenta a entrada de dólar. Outra coisa, o FMI, ele já renegociou acordos com o FMI, o que traz mais dólar, mas ao longo aí dos últimos 15 dias ele negociou mais 2 bi de dólar com o FMI, então tudo isso ajuda a completar os 20 bi necessário. Bom, a Salesforce, ela comprometeu a colocar 500 milhões para os próximos anos de investimento na Argentina, Coca-Cola 1,4 bi de dólar, a Eni, que é uma empresa italiana, se comprometeu com uma parceria com a petrolífera da Argentina, YPF, a colocar 6 bilhões de dólares, então tem muito investimento entrando, o Milei já conversou, eu lembro que quando ele assumiu tinha conversas ali dele com Zuckerberg, com Musk, né, construção de data center, você tem um agronegócio muito pujante ali no norte, nordeste da Argentina, região dos Pampas, né, tem muita coisa para acontecer. A Ford anunciou mais de 700 milhões de dólares de entrada ali de investimento na Argentina. A Vinci é uma gestora brasileira, e agora sim a informação é em real. Ela alocou 65 bilhões de reais na Argentina. Tudo isso ajuda a completar os 20 bilhões de dólares que a Argentina precisa para não ter um problema ali cambial, visto que a sua dívida é em dólar. Então ela está num caminho de resolver seus problemas. E mais que isso, todas essas empresas que eu citei, a Vinci é especialista em investimento, é uma gestora de recurso, assim como a RPS, todas essas gestoras estão colocando dinheiro, o argentino que tinha dólar debaixo do colchão está levando para o banco, e essas grandes empresas como Coca-Cola, Salesforce, Ford e Eni já se comprometeram a investir na Argentina. Então isso não só diminui o risco da Argentina que eu citei, como também avalia tudo isso que eu vou passar, que você também deve investir, pois essas grandes empresas estão fazendo o mesmo. Agora sim, feito o disclaimer que isso não é recomendação de investimento, eu recomendo que você estude, feito o disclaimer da situação da Argentina, e eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre a história da Argentina e principalmente sobre o Milei.
que está acontecendo na Argentina, como que está a economia, como que está a inflação, como que está a questão do câmbio. Lá eu detalho melhor todo o panorama macro. Mas feito todos esses disclaimers, vamos agora às ações na Argentina. Primeira delas, Pampa. O gestor da RPS comentou sobre ela. Eu, inclusive, invisto na minha pessoa física e quando eu trabalhava no mercado financeiro, alguns clientes meus investiam assim nessa empresa. Basicamente, a empresa ela faz de tudo. Ela tem transmissão de energia, né, que é ligar a fiação do ponto A ao ponto B. Então, a energia, sei lá, eu estou no Paraná, de Itaipu, como que ela chega até a sua casa? De Itaipu até chegar em Maringá, quem faz isso, toda essa fiação, é transmissão elétrica. É um setor muito resiliente, muito previsível e, uma vez com a infra montada, bem lucrativo. Além disso, ela atua com petróleo, com gás, com geração de energia, que é de fato, a Itaipu, por exemplo, é a geradora, né? Quem gera a energia e distribuição. Então, Itaipu gera, transmissão traz para Maringá, e de Maringá até minha casa, quem faz isso é a distribuição de energia. A Pampa, ela atua em todos esses setores, está extremamente barata. Quando a gente compara mais ou menos ali, o EV/EBITDA está em torno de 4, 4,5, 5. O que é isso? É quanto que vale a empresa, né? Quanto que ela tem de capitalização de mercado, mais dívida, menos o que ela tem de caixa, sobre o EBITDA, que é basicamente o lucro antes de você pagar impostos, antes de você depreciar, antes de você pagar juros. É a geração de caixa do negócio. Então, o que isso nos leva? Poxa, de 4 a 5 geração de caixa, a empresa ela retorna tudo aquilo que ela vale, né? A dívida mais o capital próprio, que é o capital dos acionistas. Isso é bem abaixo dos pares do mercado. Empresas similares no Brasil, por exemplo, vão negociar de 6 a 7 vezes o valor da firma, EV, sobre a geração de caixa. Então, subvalorizado em infraestrutura é um setor extremamente resiliente. Os riscos. Bom, os riscos, a Argentina, né? Então a Argentina, o que é bom para quem está investindo, na verdade, ela não entra no MSCI, que é basicamente índice de mercado emergente, vários fundos de pensões, isso vale para todas as ações também que eu citar a partir daqui. Isso quer dizer que vários fundos de pensões não podem investir porque eles só podem investir em países com bom grau de investimento. Para entrar no índice de emergente, a Argentina precisa melhorar um pouco e é justamente isso que traz uma oportunidade de retorno acima da média. Outra coisa, a Argentina ela precisa atrair investimentos em dólar. Isso vale para todas as demais, mas aqui estamos falando de infraestrutura, né? Infraestrutura requer investimentos, então, bom, é complicado num país como a Argentina, que você está organizando a casa, garantir esses investimentos, mas novamente é tudo isso que te traz o retorno, o potencial de retorno. Toda a questão também cambial da Argentina que eu citei, e essa questão cambial não só vale para Pampa, como também vale para as demais, tá? Vamos à transportadora de gás Sur, TGS. Bom, ela transporta basicamente óleo e gás. Está extremamente barato quando a gente compara, por exemplo, com pares no Brasil. EV/EBITDA dela está em torno ali de 6 vezes, então, enfim, mais atrativo que outras empresas no Brasil. Também é uma oportunidade, também está subvalorizado. Eu já investi no passado e eu acho que ela depende muito do crescimento, investimento externo, assim como a Pampa, mas do crescimento da região de Vaca Muerta, que é onde se concentra a região de extração de petróleo e gás na Argentina. Vamos aos riscos. O desenvolvimento de Vaca Muerta, que é a região onde se concentra a extração de petróleo, óleo, gás na Argentina, sensibilidade no preço da commodity, se bem que é mais barato, é bem mais barato ali, tudo isso que eu falei, gás, tal, petróleo, na Argentina, e a renda média do argentino está subindo, então isso tende a elevar consumo. Também é uma commodity que você não pode ficar sem, né? Você precisa abastecer seu carro, por exemplo, e é um mercado, apesar de competitivo, muito promissor também. Vamos ao GAL, Banco Galícia. É um dos maiores bancos da Argentina, na verdade é o maior,
fazendo uma comparação com o Itaú, seria o Itaú da Argentina. O banco é privado, com um potencial muito grande de crescimento, né? Os dólares do argentino muitas vezes está debaixo do colchão, então essa entrada de dólares no sistema financeiro tende a elevar muito o crédito na Argentina. Não somente isso, né? Aqui nós temos um mercado financeiro mais evoluído, você tem a XP, BTG, outras companhias. Lá tem ainda toda essa abertura econômica, toda essa abertura financeira para acontecer. Isso é uma oportunidade e o maior banco privado ele tende a surfar tudo isso. Fora que o mercado de crédito na Argentina representa cerca de 5% do PIB, enquanto no Brasil estamos falando de 10%. Ou seja, tem um espaço ali enorme para dobrar e eu diria que com a evolução da Argentina, e eu creio bem fielmente que vai passar o Brasil no longo prazo, esses 10 do Brasil dobraria o mercado de crédito na Argentina, porém eu acredito que tem espaço para mais, com toda essa abertura que está acontecendo com o governo Milei, com os aportes do exterior, com aportes que estava debaixo do colchão ali do argentino. Então o potencial do Banco Galícia, que é o maior banco privado da Argentina, realmente é muito grande. Quais são os riscos? Bom, eu comentei que o mercado brasileiro, via BTG, XP, corretoras, é bem mais evoluído. Talvez o Banco Galícia não consiga capturar toda essa evolução. Outro risco é macroeconômico. De novo, eu reforço a importância de você assistir o vídeo que eu fiz só sobre o Milei, porque lá eu detalho melhor toda a questão de juros, inflação. Então os juros, apesar do Brasil já possuir um juros maior, sim, um juros real maior que a Argentina, que é o juros descontado da inflação, os juros da Argentina ainda está muito alto, está em torno ali de 30%. E a inflação também está bem elevada, em torno de 1,6% ao mês. Mas vale lembrar, 1,6 vai dar mais ou menos uns 40% ali ao ano. Mas vale lembrar que quando o Milei assumiu, a inflação estava acima de 200%, se não me falha a memória, 234%, e chegou ao seu pico em março, pós o Milei retirar as amarras de preço, em 292% ao ano. Ou seja, 292 comparado com 40, a tendência é de queda, mas uma inflação elevada, assim como um juros elevado, é sim um risco macroeconômico para um banco. Agora, duas ações que o Paulo de Sora comentou, gestor da RPS, que eu nunca tinha ouvido falar, gostei muito de saber. IRS, que é como se fosse uma Cirela aqui no Brasil, tem muito lançamento para acontecer. O setor imobiliário da Argentina, com todo o caos que viveu dado o governo da Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, toda a confusão, o Macri se propôs a fazer reforma e não conseguiu. Foram anos de degradação dos 123 anos, últimos anos na Argentina, com exceção do último do Milei, tivemos 113 de déficit. Então, tudo isso causou um caos macroeconômico. E com isso, o setor imobiliário da Argentina está extremamente subvalorizado. Isso sim, é uma oportunidade, porém também eu ressalto que é um risco. É um setor que não estava acontecendo muitos investimentos. É a maior empresa de empreendimento imobiliário da Argentina. Grande parte ali dos prédios AAAs, melhor classificação em termos de infra, de Buenos Aires, pertence à IRS. Então é uma ótima oportunidade. Vale ressaltar, assim como essa empresa e a próxima, é o mesmo grupo familiar, a próxima é a Hold. Então eles já tiveram problemas com má gestão, né, com irresponsabilidade, com falta de governança dentro da companhia. O market cap da empresa seria cerca de $1 bilhão, que é o valor de mercado dela na bolsa. Quando avaliamos o valor dos imóveis, estamos falando ali de cerca de 2,3 bi de dólar, ou seja, você está pagando a empresa, você está comprando esses imóveis com mais de 50% de desconto, fora os lançamentos que estão para ocorrer. E não só isso, né? O lançamento está para ocorrer, então isso não entra na conta dos 2,3 bi de avaliação. Pagaram a empresa para fazer auditoria independente, para fazer o estudo de quanto vale esses imóveis e tudo mais. Então você não tem nessa conta os projetos que estão para ser lançados e também toda a queda de juros que está ocorrendo na Argentina, toda a melhora de crédito. A Moody's recentemente elevou 2 classificações de crédito para a Argentina. A Argentina está cada dia se tornando mais seguro ou menos arriscado. Tudo isso tende a valorizar esses 2,3 bi para cima. Fora que esses 2,3 bi ainda não contempla lançamentos.
E quando você olha o valor da empresa hoje, você pagaria ali na bolsa cerca de 1 bilhão. Além do desconto de 50%, tem toda a questão dos lançamentos para entrar na conta e toda a queda de juros, toda a melhoria da Argentina que já aconteceu, numa próxima reavaliação, isso tende a puxar, vamos supor que puxe para 3. Sai alguns lançamentos, a melhora que já aconteceu na Argentina, puxa o valor, a avaliação de todo o portfólio da companhia para 3 bilhões. Bom, hoje você pagaria 1 bilhão na bolsa. Vale lembrar todos os riscos que eu já citei da Argentina e também que há um déficit, há falta de investimento nesse setor. A última empresa que o gestor da RPS comentou é a Cresud. Basicamente, a Cresud é a hold ali da IRS. Ali não só você tem ativos imobiliários, como também tem terras. As melhores terras da Argentina e as melhores terras do Brasil tá dentro da Cresud. A Cresud é o grupo que detém a IRS e que detém, por exemplo, a Brasil Agro, que é uma empresa aqui brasileira. Então, estamos falando de mais de 850 mil hectares de terras fora o pacote IRS. E se você comprar hold, você compra mais barato. Vale lembrar que as duas empresas, essa e a última que eu citei, teve problema ali de governança. É o mesmo grupo familiar. E quando você avalia o preço disso tudo, o preço das terras, o preço dos imóveis, tudo, se na outra estava barata, porque vale 2,3 bi e o valor de mercado na bolsa era 1, aqui eu estou falando de 0,3. Você está comprando algo que vale 10 por 3, algo que vale 9 por 3. Então, enfim, extremamente atrativo, muito barato, os riscos é a governança, é mais diversificada porque tem o portfólio no Brasil. Esse também é um risco, né? Apesar de não estar concentrado num único lugar, isso é bom, traz diversificação. Vale lembrar que esse outro lugar é o Brasil. A Argentina está em ascensão, enquanto o Brasil está em depreciação. Mas as terras brasileiras e as terras argentinas são muito produtivas. Então o risco é o próprio agro, commodity em si. Além disso, o setor agro, você tem imposto, por exemplo, para exportar, o Milei está reduzindo as alíquotas e isso tende a zerar. Então, até erva mate na Argentina era regulado. Tudo isso é um risco, mas o Milei está fazendo exatamente o contrário, que é tirar a burocratização, que é desregular o mercado e abrir o comércio. É uma faca de 2 gumes. Esse risco também representa um pouco da oportunidade. Essas foram as ações que o gestor da RPS comentou no podcast Stock Pickers. Inclusive, eu amo esse podcast, vou deixar o link ou na descrição ou no comentário fixado. Outro vídeo que eu amei sobre a Argentina foi o do Ideias Radicais, Rafael Lima, com o Bruno Musa, em outro podcast que eu adoro, que é o Market Makers. Também vou deixar o link junto com o link do Stock Pickers. 2 das ações eu nunca tinha ouvido falar, Cresud e RS, amei conhecê-las. As demais eu já investi quando eu estava no mercado financeiro, aí para cliente, ou eu tenho na minha pessoa física. Então, eu gostaria de trazer, fora essas ações, outras. Mas antes disso, se você gostou do vídeo até aqui, poxa, inscreva-se no canal, eu preciso da sua ajuda. Meu canal é pequeno e eu trago conteúdo de qualidade como esse. Ah, Luan, você só resumiu o podcast. Não, primeiro que eu vou complementar trazendo novas ações. Segundo que eu já fiz essa série, estou refazendo ambos os podcasts, eu já vi mais de 3 vezes. E por que eu estou refazendo toda a série? Porque os podcasts me agregaram, porque inclusive acompanhei canal de Argentina, eu falei, poxa, eu preciso refazer toda a história que eu fiz de Argentina e investimentos de uma melhor forma. Então me deu muito trabalho e a sua inscrição vale ouro. Fora que esse canal pode ser muito importante na sua aposentadoria e nos seus investimentos. Vamos para a primeira delas, YPF. Basicamente, é como se fosse a Petrobras da Argentina. É a maior empresa de petróleo e gás da Argentina, atua na região que eu já comentei, Vaca Muerta, e a função da YPF, basicamente, a principal função é extração de petróleo e gás. Além de ser a maior empresa, eu comentei que é como se fosse uma Petrobras, fazendo um paralelo. É mesmo, porque é uma empresa de economia mista. O que eu quero dizer com economia mista? Você tem parte do capital social, parte das ações está na mão do mercado e a outra parte está na mão do governo argentino. Vantagens. Essa empresa, a Cristina Kirchner, ex-presidente, estatizou. E aí, hoje é uma empresa, como eu citei, de economia mista. O Milei, ele tende a privatizá-la, mas caso isso não aconteça, a desregulamentação no setor deve ser brutal.
tal. Ela basicamente vale quase o valor dos ativos. Fora que é uma empresa e uma empresa gera caixa. Quando a gente avalia preço sobre lucro, ela vale 6,5 vezes. Fora todo o crescimento que uma desregulamentação do setor pode trazer, e estamos falando da região de Vaca Muerta, uma das maiores regiões de gás xisto, por exemplo, e uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Além de tudo isso, uma desregulamentação eleva o valor dela, traz investimentos. Então, é o preço sobre o lucro. Em 6,5 vezes ela gera lucro para pagar todo o negócio. Em 6 anos e meio, a ação que você comprou já se pagou. Só que isso é o lucro atual. Não reflete o lucro futuro que uma possível desregulamentação ou mais investimentos pode trazer. Eu citei a Eni, que é uma empresa italiana, no começo do vídeo, quando eu falei de investimentos, da Coca-Cola, da Salesforce, da Ford, da Vinci, que é uma gestora brasileira e está aportando 65 bi de reais na Argentina. Então, além de tudo isso, eu citei a Eni, uma empresa italiana que fez uma parceria com a YPF de 6 bilhões de dólares. Então, tudo isso tende a elevar muito o lucro. O lucro de hoje não será o lucro de amanhã. É extremamente positivo. O EV/EBITDA, que já citei, né, mas só relembrando, é basicamente o valor da empresa de mercado, é tudo que ela tem de dívida, menos o caixa, porque caixa é liquidez, né, então você está somando a dívida, o caixa ele poderia pagar a dívida. É todo o capital dela, estrutura de capital. Capital de terceiro, dívida, menos caixa, mais capital próprio, que é o valor de mercado, que é o capital dos acionistas. Sobre EBITDA, que é a geração de caixa, é o lucro antes de você pagar impostos, juros, amortização, depreciação. Bom, basicamente estamos falando de 3,8 vezes EV/EBITDA. Fazendo um paralelo, a Petrobras aproximadamente 5. Então, bem barato quando comparamos ali com empresas do mesmo setor. Vamos aos riscos. Bom, o Milei ele não tem apoio. A diferença é que lá o presidente manda. É que o Milei, a popularidade dele só cresce. Ele joga isso contra o Congresso, contra o Senado, quando ele não consegue aquilo que ele deseja. Ele tem sim conseguido aprovar tudo que ele gostaria. Isso é um ponto positivo. Mas o fato é que ele não detém a maior parte dessas duas casas. E lá na Argentina a eleição ela funciona diferente daqui, tá? Então é uma coisa que vale colocar no radar. Se não me falha a memória, eu tô falando de cabeça, em outubro teremos eleição, como eu falei, é intercalado, para eleger cerca de 1/3 dos representantes da Câmara e Senado. Isso deve trazer mais apoio para o Milei. Então o risco é que, bom, sem o apoio, lá o presidente ressalta que tem mais poder, até o próprio gestor da RPS falou isso no podcast, ele relatou bem, e eu já vi diversas outras pessoas falando isso, é que, bom, talvez ele não consiga desregulamentar tanto esse setor. Outro risco é que é um setor, eu citei a Cristina Kirchner, que ela interviu e estatizou o negócio. Então, é um setor que se o Estado crescer, se a popularidade do Milei cair, podemos ter problema ali do Estado querendo meter a mão naquilo que não lhe convém. E, propriamente, commodity, né? Commodity é refém dos preços e o preço é dado em dólar, não só em dólar, mas o preço é dado pela demanda global. Então não é o argentino que faz o preço do petróleo, não é o brasileiro. Não adianta você controlar preço, é o mercado global. O preço é em dólar e ele é dado. Outra ação que eu também já investi no passado, BMA, é o Banco Macro. É como se fosse um banco do Brasil lá da Argentina. É um dos maiores bancos, eu citei o GOL, mas uma segunda opção é o BMA. E, bom, quando a gente olha para preço, quando a gente avalia tudo isso, é extremamente barato. O preço sobre o lucro, que é quanto vale a ação, por quanto cada ação lucra, em quantos anos, usando o lucro, eu recupero o meu investimento. É 6,2. Então, extremamente barato, tende a crescer muito com o crescimento do crédito da Argentina, com a entrada de investimento, com o argentino tirando dinheiro debaixo do colchão e colocando lá. Aqui eu vou ser mais simples, porque tudo que eu falei para o GAL, Banco Galícia, também vale para o BMA. Os mesmos riscos que eu também citei para o Banco Galícia também são válidos para o BMA, tá? Uma vantagem do BMA é que ele é bem diversificado em termos de capilaridade, atende pequenas e médias empresas, está bem penetrado ali, de fato, na população argentina.
E todos os riscos estão em comum. A inflação, o cenário macro, será que eles vão participar dessa abertura econômica do mercado financeiro na Argentina? Aqui os bancões perderam a vez para o BTG, para o Itaú. Eu acho mais fácil, olhando de fora, visto o que aconteceu no Brasil, desses bancos que já são grandes, desenvolverem tudo. Mas é um risco, aqui os bancos ficaram para trás. Todos os riscos do GOL vale para a BMA, do Banco Galícia vale para o Banco Macro da Argentina. Até que enfim, chegamos à parte final do vídeo. Luan, como que eu invisto na Argentina? Antes de eu chegar nesse ponto, poxa, esse foi o vídeo que mais deu trabalho em toda a história do canal. Fora os demais vídeos da série, que comparado aos outros vídeos do canal, também foram os mais trabalhosos. Eu fiz uma série de história econômica da Argentina, desde 1900 até hoje. Um episódio apenas sobre o Milei, o que ele prometeu, como que foi a popularidade, o que ele entregou, toda a situação econômica antes do Milei está na parte da história, mas do Milei, de quando assumiu até hoje, e agora esse sim foi o mais trabalhoso, e os demais foi o segundo e o terceiro mais trabalhoso da Argentina. Então, poxa, se aparecer o botão hypar, me ajuda. Curta também o vídeo. Como você investe na Argentina? É extremamente simples. Tudo isso que eu citei são ADRs, são recibos de empresas não americanas negociadas nos Estados Unidos. Então tudo isso que eu citei, você tem negociação na Bolsa Norte-Americana. Com qualquer conta internacional, eu tenho essas ações tanto na Avenue quanto na XP Internacional. Não é só a conta da XP normal, você tem que abrir uma conta internacional, você consegue investir. Então eu gostaria de ter algum patrocínio da Avenue, da XP, estou à disposição para conversas, mas não tenho, estou falando aonde eu invisto. Você pode se sentir à vontade, tanto pela Avenue, quanto pela XP, quanto pela Nomad, quanto pelo seu banco. Tendo acesso à bolsa no exterior, você consegue comprar essas ADRs. Vale lembrar, a ADR é uma ação não americana negociada nos Estados Unidos, então tende a ter menos liquidez. Uma ação da Petrobras negociada nos Estados Unidos, a ADR da Petro, tem muita liquidez, da YPF tem muita liquidez comparada às demais que eu citei no vídeo. Mas nem sempre você vai ter a melhor liquidez. Então, com qualquer conta internacional tendo acesso à Bolsa Norte-Americana, você consegue investir. Eu citei os nomes, eu vou deixar o ticker, que é como você procura no seu banco, na sua corretora, na Avenue, na XP, na Nomad, no BTG Internacional, como que você digita ali para aparecer e ter acesso a essa ação. Eu vou deixar tudo isso na descrição. Por exemplo, o Banco Galícia, esse é o nome do banco. Para você procurar o código negociado na bolsa lá nos Estados Unidos, é GGAL. Eu vou deixar todos aqui na descrição. Esse foi o último vídeo da série, Como Investir na Argentina. Eu comecei falando a história econômica da Argentina de 1900 e bolinha. Comentei quais foram as promessas do Milei, como ele assumiu a Argentina, como está a Argentina hoje, como está a popularidade dele hoje. Todos esses vídeos estarão no final do vídeo aqui no card. E mais que isso, essas ideias podem salvar o Brasil. Se você gostou do vídeo, se tem interesse em aprender mais sobre, eu vou deixar um link na descrição de um livro de 120 páginas, As 6 Lições de Ludwig von Mises. Esse livro me serviu mais do que os 3 anos de economia que eu fiz. Nada aprendi, por isso eu abandonei a faculdade. E bom, eu citei um trechinho do vídeo ali do Bruno Musa, nesse podcast, que eu vou deixar o link ou na descrição ou no comentário fixado. Também participa o Rafael Lima do Ideias Radicais. Assim como eu, Milei, Rafael e Bruno, pensamos de forma semelhante. E são essas ideias que podem salvar o Brasil. Então, eu vou deixar o link de um livro, As 6 Lições, de Ludwig von Mises, que vai te ensinar mais do que você pode aprender em 3 anos de uma faculdade, não vai pagar mais caro por isso e vai estar colaborando com o canal. Não só isso. Ah, Luan, tem interesse, mas não tenho dinheiro. Instituto Mises Brasil no Google, e procura o livro As 6 Lições, lá você tem um PDF gratuito. Só que eu e todos esses que eu citei acreditamos no livre mercado. O livro físico é escasso, então é extremamente barato, o livro é extremamente curto. Vou deixar o link se você quiser o livro físico, ou então para ter uma leitura de forma mais agradável no Kindle, você também consegue comprar e dessa forma você ajuda o canal. Muito obrigado e links dos vídeos que eu citei no card.